Vamos à palavra de Deus. 2023, Deus colocou no meu coração que será o ano do cuidado. Se tem uma coisa que Deus ama fazer, é cuidar dos seus filhos. A Bíblia diz que não dormitará o guarda de Israel. Agora preste atenção, a gente só consegue proporcionar cuidado para quem aceita o cuidado. O cuidado é como um presente de Deus. Se eu chegar aqui agora e der esse smartphone de presente para o Paulo, se eu digo assim, Paulo, pega esse, eu estou te dando esse smartphone de presente. Olha o que ele fez? Ele estendeu a mão. Agora, se ele continuasse de braços cruzados, teria como eu dar esse presente para ele? Sim, eu até daria, mas ele não estaria recebendo. Ele nunca iria usufruir desse presente. Muitas vezes nós não usufruímos do cuidado que Deus tem para nós, porque nós não aceitamos o cuidado de Deus. E Deus, Ele não envia anjos com asas, como nós vimos nos filmes. Deus envia pessoas. Deus envia um profeta, uma profetisa. Deus também não envia pessoas perfeitas. Deus envia pessoas limitadas, como nós somos. Deus envia pessoas que têm defeitos, como nós temos. Deus envia pessoas com coração de servo, com coração quebrantado. E muitas vezes nós olhamos para a vida da pessoa, em vez de aceitar o cuidado de Deus através da pessoa. Muitas vezes nós escolhemos demais, nós colocamos uma série de condições para receber o cuidado de Deus. Ah, fulano está falando isso, está querendo me ensinar isso, mas olha como ele está, olha a família dele. Não, ele não está falando dele mesmo, ele está falando das coisas de Deus, do cuidado de Deus. Davi era um homem falho, Davi ele tinha suas limitações, e Davi foi um excelente pastor de ovelha. Então nós precisamos entender isso. Davi ele pecou, Davi ele falhou, mas é um homem segundo o coração de Deus. É importante nós entendermos isso. Isso aqui é uma questão de maturidade. De maturidade. O fato de você falhar, o fato de você pecar, não vai fazer que Deus tire aquilo que Ele teria que fazer através da sua vida. Você vai sofrer as consequências do seu pecado, mas tudo aquilo que você nasceu para fazer, Deus vai permitir que você faça. Davi, ele adulterou. Davi, ele matou. Davi, ele fez um monte de coisas erradas. Davi foi negligente com a sua própria família. Sabe por que o filho de Davi matou um outro filho de Davi? Porque Davi, ele não tinha moral dentro da família dele para falar de abuso sexual. Davi não tinha moral. Por que não tinha moral? Porque ele abusou da esposa do seu soldado. Ele engravidou a mulher. Ele matou o marido da mulher. Ele não tinha moral para falar de relacionamento sexual ilícito. Então, quando um dos seus filhos teve relação sexual com a sua irmã, Davi não teve coragem de corrigi-lo. Então teve que se levantar um outro irmão, um outro filho de Davi, para matar o irmão que abusou da irmã. Olha que tragédia numa família. Você quer viver uma tragédia dessa? Não. Mas nem por causa do pecado de Davi, Deus deixou de fazer de Davi um homem segundo o coração dele. Agora Davi, ele tinha algo muito legal, muito bacana que nós precisamos aprender com ele. Ele tem várias qualidades, Davi. Mas essa qualidade aqui é sensacional. É a qualidade que todos nós devemos abraçar. Que eu vejo que muitas vezes falta na vida de muitas pessoas. Davi, ele tinha um coração ensinável. Davi, ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. Quando o profeta Natã confronta Davi e diz, olha, um homem que tinha muitas ovelhas, veio um viajante, passou na casa dele, em vez dele pegar uma das suas muitas ovelhas, para dar um churrasco, para dar o alimento para o viajante, ele decidiu pegar a ovelha
de um homem que só tinha uma ovelha. Davi ficou indignado. Davi disse: me conta que é esse indivíduo que eu vou mandar matar, eu vou prender, eu vou destruir. Davi ficou irado. Quando eu acredito que ele insiste de novo para Natan: me conta quem é, me fala o endereço, me dá o CPF, me dá o RG. Aí Natan diz: esse homem é você. Você tem tantas mulheres à sua disposição. Você é o rei. E você pega a mulher do seu soldado para satisfazer os seus desejos. Esse homem é você. Naquele momento, Davi como rei, a última palavra era do rei. E sempre será do rei em um reinado. Davi poderia mandar prender Natan. Davi poderia mandar matar Natan. Mas sabe o que Davi fez? Se arrependeu. Por isso que a Bíblia diz que diante de um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. O Senhor não espera a perfeição do seu coração. O Senhor espera um coração ensinável de você. Até mesmo porque se você tem um coração quebrantado, você vai pecar menos e acertar mais. Aí Davi, depois desse confronto, ele diz: Senhor, tira qualquer coisa de mim. Pode tirar o reinado, tira o trono, tira a riqueza, tira tudo. Só não tira de mim o teu espírito. Só não tira de mim o teu espírito. Então nós precisamos, irmãos, entender que Deus, Ele quer cuidar da gente. E muitas vezes Deus vai, como que é a palavra? Esfregar, é isso? Vai passar o seu pecado na sua cara. É o quê? É isso aí mesmo. Amém? Deixa eu te falar. Tem algumas pessoas que têm o costume de ensinar um cachorrinho. Já vi falarem isso, né? Que ensina o cachorrinho a não fazer xixi e as suas necessidades fisiológicas dentro de casa, fazendo como? Pegando o focinho do cachorro e colocando próximo ali das fezes. É assim ou não é? Muitas pessoas falam que ensinam assim. Muitas vezes, preste atenção, Deus vai pegar a gente e vai fazer com que nós sejamos realmente assim bem envergonhados, muitas vezes, confrontados com os nossos pecados, com as nossas mazelas, para que a gente se livre daquela prática pecaminosa. E Deus usa pessoas muitas vezes para fazer isso. E o problema é que muitos de nós, muitas vezes, não aceitamos esse cuidado de Deus. Isso é cuidado. A Bíblia diz que quem ama, corrige. Quem ama, cuida. E Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, por isso que Deus, Ele colocou no meu coração que 2023 será o ano do cuidado. E nesse ano do cuidado, você vai ouvir muitas coisas que Deus vai falar com você, desse altar, na sua casa, no seu local de trabalho, no seu momento a sós com Deus, que muitas vezes vai doer. Muitas vezes você vai ter vergonha do que Deus vai falar a teu respeito, mas você não vai fugir da raia. Posso ouvir um glória a Deus? Então fala para o irmão aí: não fuja da raia. Não fuja da raia. Aguenta o tranco. Eu lembro que uma vez, um moço casado, minha esposa estava viajando, meus filhos eram pequenos, aqui eu acho que tinha 1 ano e alguma coisa, ou 2 anos, sei lá. Não, já tinha uns 3, 4 anos. E aí, chegou lá na portaria de casa, o porteiro tocou lá em casa e disse: ó, tem um moço aqui que quer falar com o senhor. Falei: rapaz, de madrugada? Acho que era 2 ou 3 horas da manhã. Falei: fala para ele que eu não posso atender não. Estou com as minhas crianças, minha esposa está viajando. Aí ele disse assim: senhor Isaac, o homem está chorando. Ele disse que precisa falar com o senhor. Falei: quem é esse homem? Ele falou o nome. Falei: então deixa eu entrar. Eu atendi ele na garagem. Aí ele disse: pastor, eu briguei com a minha esposa. Ela mandou sair de casa. Ô pastor, me ajuda. Falei: mas o que você fez? Aí ele falou lá. Aí quando eu despedi dele, eu liberei uma palavra, ele disse: não pastor, vai lá comigo lá em casa, ela não vai deixar entrar não.
Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, fui eu que briguei com sua esposa? Fui eu que arrumei o BO com ela? Assim como você foi homem para fazer a besteira, agora seja homem para consertar essa besteira. Pastor, mas o senhor não conhece minha esposa, ela não vai deixar entrar. Eu falei, você vai voltar lá e vai falar assim, assim, assim. Amanhã você me conta. No outro dia, ele me ligou e disse, pastor, deu certo, ela deixou eu entrar. Então, deixa eu te falar, você fez a besteira, você cometeu o pecado, aceite agora o confronto. Corrija a sua situação, como fez Davi. Então preste atenção, nesse ano, no decorrer do ano, você vai ser confrontado. Se você quer crescer, se você quer ser muito bem cuidado, vai ter hora que vai doer, vai ter situações que você vai dizer, eu acho que eu não vou suportar, mas você vai em nome de Jesus, sabe por quê? Assim como você teve coragem de cometer o erro, assim como você teve coragem de deixar de fazer o que deveria ser feito, você vai ter coragem, hombridade, coração ensinável, para aguentar o remédio, a correção, o tratamento, porque Deus quer cuidar de você, porque Ele sabe quem você é, Ele acredita em você, não desiste de você, quer te levar a lugares altíssimos, mas primeiro você precisa crescer. Porque Deus, como pai, não vai confiar nada grande na mão de menino. Então vamos lá, a palavra de Deus. Primeiro, Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Preste atenção, para você ser bem cuidado, para você continuar crescendo, você não pode só olhar para frente. Nenhum motorista dirige olhando só para o para-brisa. Todo motorista, ele olha para o retrovisor da esquerda e da direita. Só que ele não olha fixo para o retrovisor. Ele dá uma rápida olhada para o retrovisor. E independente do que ficou para trás, ou independente do que está vindo atrás, ele continua caminhando para frente. O foco dele é o para-brisa do carro. Ele tem que olhar para o para-brisa. Então preste atenção, nós vamos muitas vezes ter que fazer algumas reflexões. Nós vamos ter que olhar para trás em alguns momentos, para ver o que nós já fizemos, o rastro que deixamos, ou para ver o que está nos perseguindo. Muitas vezes a consequência de uma falha, de um erro, de um pecado. Muitas vezes a consequência de uma atitude desastrosa nossa. Mas nós não podemos parar por causa dessas consequências. Nós temos que continuar para frente, porque Deus tem coisas grandes, Deus quer te levar a lugares altíssimos, mas você precisa refletir no que você fez para não fazer outra vez. Consegue entender? Se você só olhar para frente, tem gente que é assim, faz uma besteira aqui numa empresa, em vez de aceitar o confronto, em vez de se arrepender, ele pede as contas, muda de empresa. Até ele fazer a besteira, a mesma besteira que ele fez lá, o mesmo erro que ele cometeu lá, ele comete na nova empresa. Quando alguém vai corrigir, chama para uma reunião, ele vai no RH, pede as contas, vai lá para outra empresa. Ou seja, não cria raiz em lugar nenhum. Tem crente que é assim também na igreja. A coisa não deu certo, alguém vai confrontar, ele percebe que vão chamar atenção, ele prefere mudar de igreja. Só que tem um detalhe, ele nunca cresce. Por que ele nunca cresce? Porque ele nunca aceita o cuidado. Ele não aceita ser confrontado. Ele não aceita ser lapidado. É bonito ver uma joia. É bonito ver um anel de ouro. É bonito ver uma peça de ouro. Mas o ouro, para ele ter o brilho que tem, ele precisa ser purificado no fogo. O ouro, ele passa por uma temperatura aproximada de 1200 graus. Você é mais valioso que qualquer ouro deste mundo. Você tem um valor que dinheiro no mundo pode comprar. Você tem um valor que só a vida do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus, foi capaz de te resgatar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Mas para que o seu valor aumente cada vez mais, você precisa ser lapidado
assim purificado, assim como o ouro é. Quem está me entendendo diz amém. Então nós precisamos ter essa maturidade, minha gente. É assim dentro de um casamento, é assim numa empresa e é assim na igreja. Então, primeira coisa que nós precisamos cuidar na nossa vida, eu vou falar rapidamente hoje aqui, não vou me aprofundar muito, mas eu vou falar dos 4 tópicos que Deus colocou no nosso coração, para que nós sejamos muito bem cuidados por Deus. Primeiro, cuide da sua vida com Deus. Cuide da sua vida com Deus. Cuide da sua vida espiritual. Irmão, ser crente, ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, não é vir só à igreja aos domingos. Não é pegar uma Bíblia, comprar várias versões e colocar dentro de casa. Ser cristão, ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, não é simplesmente dizimar, ofertar, primiciar, participar dos desafios da igreja, não. Não é ter uma carteirinha de membro, não. Não é fazer parte de algum departamento, de algum ministério dentro da igreja, também não é. Ser cristão é muito mais que isso. Ser cristão é depender 100% de Deus, é seguir 100% os seus passos, é ter Deus no centro da sua vida, é ter Deus como seu bom pastor, aquele que cuida. Na primeira devocional, não sei se você já leu a devocional, se não, deveria, e dá tempo ler ainda hoje. Mas na primeira devocional, o autor fala exatamente dos Salmos de número 23. E ele diz que Davi mostra como o Senhor é essencial para a nossa sobrevivência neste mundo. Ele diz, Davi mostra que sem Deus não há caminho de retidão, não há refrigério, não há descanso, não há caminho de consolo em dias difíceis, não há vitória sobre os nossos adversários, não há óleo de unção, não há chuvas de bondade e nem misericórdia. A misericórdia também não nos seguirão sem o Senhor, não teremos a retaguarda do eterno e não haverá habitação para a misericórdia. Ele diz, no Salmo 23, o autor diz que Davi revela então que o Senhor é a fonte da nossa vida. Com Ele nada nos faltará. Mas sem Ele faltará tudo. Nós precisamos ter essa convicção. Porque muitas vezes a gente diz que segue a Cristo, mas de verdade no nosso dia a dia nós não seguimos. Seguimos muitas vezes os nossos achismos. Seguimos um amigo bem próximo. Seguimos alguém que nós temos muita afinidade. Seguimos muitas vezes o nosso cônjuge. Deixa eu te falar, se o teu amigo está seguindo a Cristo, se o teu cônjuge está seguindo a Cristo, se o teu líder está seguindo a Cristo, parabéns, glória a Deus, siga a Cristo. Mas no momento que ele ou ela deixar de seguir o Senhor Jesus Cristo, você continua seguindo a Cristo. A partir do momento que alguém começar a ter práticas que não condiz com a palavra de Deus, continue seguindo a Cristo. Cuide da sua vida com Deus, da sua vida espiritual. Invista no seu momento a sós com Deus. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 12 diz, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Sabe quando você vai entender as coisas que Deus tem para você? No dia que você estiver cheio e sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eu aprendi que quando você perceber que alguém está longe de Deus, está longe do Espírito Santo de Deus, não adianta você falar nada, a não ser orar. Porque você fala a pessoa entende B. Parece que você está falando em grego com a pessoa. Então, por quê? Porque quem nos convence do pecado, a Bíblia diz, é o Espírito Santo. Então nós, porém, diz Paulo, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de quem? De Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Deus tem cuidado para você. Sabe por que você chegou até aqui hoje? Porque Deus tem cuidado de você. Tem gente aqui que não era nem para estar vivo.
Tem gente aqui que já era para estar com a cirrose. Tem gente aqui que já era para ter tido uma overdose. Tem pessoas que já era para ter perdido tudo nessa vida, inclusive a sua própria vida. Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque Deus tem cuidado de você. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Mateus 6, 33 ao 34 diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas a Bíblia está dizendo? O básico, o alimento, a vestimenta. Deus não vai deixar faltar nada. Olha o que o salmista disse. O salmista do Salmo de número 23, o rei Davi, ele disse assim: eu nunca vi, olha que coisa linda, eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Se você segue a Cristo, você pode passar por dificuldades, você pode passar pelo deserto, mas não lhe faltará o maná. Você já fez um estudo do povo que saiu do Egito para a terra prometida? Por 40 anos no deserto. Irmãos, no deserto não tem shopping. Pelo menos naquela época não tinha. Israel está num grande deserto, hoje tem tudo lá, mas naquela época não tinha. No deserto não tem lojas de sapato. No deserto não tem açougue. No deserto não tem supermercado Mendonça. Não tem Big, não tem União. No deserto só tem areia. No deserto tem serpente. No deserto tem calor exaustivo. Mas como que esses povos sobreviveram por 40 anos no deserto? Sob o cuidado de Deus. No deserto não tem ar-condicionado, mas durante o dia eles tinham ar-condicionado dos céus. No deserto não tem aquecedor, no deserto faz muito frio à noite. Quando você for a Israel comigo, você vai ver, 6 horas da tarde, às 18 horas, a temperatura cai drasticamente. Do nada, você começa a sentir um frio maluco, dependendo da época que você estiver lá. No deserto tem muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. Mas durante o dia a Bíblia diz que Deus providenciou um ar-condicionado, a nuvem dele estava sobre o povo. À noite, Deus providenciou um aquecedor. Não tinha açougue no deserto, mas Deus providenciou o maná todo santo dia. E o interessante, preste atenção, que Deus falou para o povo assim: não adianta pegar para acumular para o dia seguinte. Se guardar para o dia seguinte, vai estragar. Por isso que muitos crentes estão ficando estragados, porque eles estão vivendo hoje preocupados com o amanhã. Tem muita gente deixando as coisas de Deus, o reino de Deus, para buscar o trabalho, os recursos humanos. Você não precisa se preocupar com o amanhã, você só tem que fazer o hoje, do jeito que Deus mandar você fazer. Porque se você fizer do jeito que Deus mandar você fazer hoje, você terá provisão para o amanhã. E a Bíblia diz que todas as vezes que as pessoas tentavam guardar um maná para o dia seguinte, sabe aqueles preguiçosos? Eles sabiam que no dia seguinte viria maná. Eles sabiam que no dia seguinte teriam codorna. Eles sabiam que no dia seguinte teriam a provisão. Mas eles não queriam ter o trabalho de pegar no dia seguinte. Talvez eles não queriam sair da tenda. Talvez eles estavam ocupados demais com a família, com alguma coisa pessoal. E eles não queriam ir buscar a provisão, a ajuda do Eterno. E eles acabavam pegando para o dia seguinte e estragava. Sabe, irmãos, para você não ser estragado espiritualmente, você só precisa viver do jeito que Deus manda você viver hoje. Faça o que é certo, faça de acordo com a palavra de Deus, viva a palavra de Deus na íntegra. Não que você vai ser perfeito, nós só vamos alcançar o estado da perfeição no grande dia. Enquanto nós estivermos aqui, nós seremos lapidados, trabalhados por Deus, corrigidos por Deus, amados por Deus, sendo cuidados por Deus. A Bíblia diz que no grande dia, nós receberemos a estatura de varão perfeito. Não espere perfeição de você, não exija perfeição de você e nem espere perfeição de ninguém.
mas faça tudo o que Deus mandar, do jeito que Ele te ordenar. Se você fizer hoje, você terá provisão para amanhã. Tem gente que fica preocupada, pastor, eu não vou ter o segundo filho, porque eu acho que não vou ter condições de cuidar, a escola está cara, a roupa está cara, a comida está caro, está tudo caro, e esse mundo está perdido. Você não precisa se preocupar com amanhã. Você só tem que fazer hoje. Olha aqui, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Versículo 34 diz, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, nós de verdade, sozinhos, nós não temos estrutura nem para suportar o mal do dia de hoje. E a gente está querendo se preocupar com o dia de amanhã. A gente não consegue nem entender o que está acontecendo agora. Estamos querendo compreender o que vai acontecer amanhã. A gente nem conquistou o que a gente precisa hoje. E a gente está preocupado já com o próximo Natal de 2023. Sabe? Quando você se concentra naquilo que não é para hoje, você não tem tempo para buscar o seu Deus e nem a sua justiça. É exatamente isso que Satanás ele quer fazer. Ele quer colocar você no meio de tantas atividades e de tantas preocupações que você não tenha tempo para buscar aquilo que é prioridade e essencial para a sua vida, que é o reino de Deus. Quem consegue me entender diz amém. Segunda coisa que nós precisamos cuidar, cuide da sua família. Tem gente que cuida mais do carro do que da família. Tem pai, tem marido que cuida mais da empresa do que da sua família. Há quem diga que se você perder dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder algum bem natural, você não perdeu nada. Se você perdeu a saúde, você começou a perder alguma coisa. Mas se você perder a família, você perdeu tudo. Você perdeu tudo. Então cuide da sua família, cuide do seu maior bem, cuide do seu maior patrimônio. Olha que coisa linda. Mateus 1, 18 ao 20. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso referencial. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo o quê? Aqui, irmão, isso aqui é cuidado. Não querendo, dá para falar alto aí? Não querendo, e muitas vezes a gente expõe a nossa família. Muitas vezes a gente expõe o nosso cônjuge. Eu já vi casais fazendo coisas tão feias, falando das deficiências do seu cônjuge, na frente de outras pessoas, corrigindo, humilhando, na frente de outras pessoas. Não. Você não pode fazer isso nem com um cachorro, quanto mais com o seu maior patrimônio. Você já viu quando você dá bronca no seu cãozinho? Você percebe que ele sente que fez coisa errada, sim ou não? Ele percebe que está sendo humilhado, sim ou não? Agora imagina o seu cônjuge. Imagina o seu filho. Tem um dito popular que diz que roupa suja faz o quê? Se lava em casa. Problema conjugal, problema familiar, se resolve em casa. E quando você não consegue resolver dentro de casa, você vai em outra casa que te inspira, que é um referencial para você. E você diz, me ajuda. Mas é sempre dentro de casa. Lembra daquela viúva que foi procurar Eliseu? E disse assim para Eliseu, meu marido, teu servo, morreu. E ele deixou uma dívida.
E veio os credores e estão querendo levar os meus 2 filhos como escravo, porque era lei na época. Olha a pergunta que o Eliseu faz para essa mulher. O que você tem? E ela diz o quê? Eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Olha a resposta de Eliseu. Então volta para a sua casa, lar. Fecha a porta. Resolva os seus problemas com seus filhos, que era a família dela na época. O marido já tinha falecido. Então você vai fazer o seguinte, senhora. Você vai pedir vasilhas emprestadas, e não poucas, peça muitas. Entre na sua casa, feche a porta. Porque não são seus vizinhos que vão resolver o seu problema. Não é a sua cunhada que vai resolver o seu problema. Não é a tua sogra e nem a tua nora que vai resolver o teu problema. É você com a sua família. E vá derramando azeite, vá derramando azeite, vá derramando azeite. Até acabar as vasilhas. Ou seja, use todos os recursos possíveis que você tem dentro da sua casa. Mas eu vejo casais, famílias expondo os filhos. Pais que expõem seus filhos, filhos que expõem os seus pais. Marido que expõe a esposa, esposa que expõe o marido. Não. A Bíblia diz, mais uma vez eu repito, quem ama, cuida. Se ama o seu cônjuge, cuida dele. Não é expondo ele que você vai cuidar. Então nós precisamos ter essa maturidade. José, sendo seu marido um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ou seja, ele não ia. O que a Bíblia dá a entender é que ele não ia falar para ninguém os motivos da anulação do seu casamento. Porque, meus irmãos, preste atenção. O que adianta você, numa guerra, sair com a razão e perder a sua família? O que adianta você, em um relacionamento, sair com razão e perder a amizade? Às vezes é mais fácil e mais inteligente você sair como errado e recuperar o relacionamento. É importante nós entendermos isso. Então José, ele pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor. Em um sonho ele disse: José, filho de Davi, tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede de quem? Do Espírito Santo. Olha aqui, preste atenção. Veio uma intervenção divina na família de José. Agora, preste atenção. Por que veio essa intervenção divina? Porque José era um homem justo e temente a Deus. A motivação de José, preste atenção, não era expor a sua futura esposa. Por que José está pensando em anular o seu casamento secretamente? Porque naquela época, se uma jovem, uma moça, fosse apanhada grávida fora do casamento, ou antes do casamento, ela seria apedrejada. Ela seria apedrejada. José ama tanto a Maria, que ele não quer ver ela sendo apedrejada. Então Deus intervém no casamento de José por causa da motivação do seu coração. Sabe por que muitas vezes Deus não intervém em muitas famílias? Por causa da motivação errada dos corações. Isso é muito sério. Então, meus irmãos, primeiro, cuide da sua vida com Deus. Segundo, cuide da sua família. É o seu maior patrimônio. Antes de comprar o carro, pense na sua família. Pense na sua família. Antes de financiar algum bem, pense na sua família. Porque toda família sobrevive sem um carro.
Toda família sobrevive sem uma casa bonita. Toda família pode sobreviver muito bem sem um sofá, sem um eletrodoméstico novo. Toda família pode sobreviver muito bem com roupas doadas. Toda família pode sobreviver muito bem com a cesta básica ganha todo mês. Mas nenhuma família consegue sobreviver sobre a vergonha, a humilhação e o desprezo. Então nós precisamos pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa, de marcar um compromisso, de assumir uma dívida, de se comprometer com alguém. Nós precisamos pensar primeiro na nossa família. A nossa família só não está acima de Deus. É importante nós entendermos isso. A nossa família só não está acima de Deus. Quando eu namorava a minha esposa, eu sempre tinha essa conversa com ela. Eu sempre dizia, e falo até hoje. Hoje eu falo até para os meus filhos. Eu não deixo Deus por nada nessa vida. Se meus filhos, isso não vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Conheço o coração deles. Tenho trabalhado para isso. Tenho semeado toda a minha vida para isso. Eles serão sempre tementes a Deus. Mas o homem é livre. Deus não obriga ninguém a nada. Se os meus filhos, a minha esposa, um dia resolver abandonar Jesus, eles vão abandonar sozinhos. Porque eu não abandono meu Deus por nada. Eu amo a minha família. De verdade, eu não consigo me ver sem a minha esposa. De verdade, diante de Deus, Deus conhece o meu coração e sabe que eu estou falando a verdade. Mas se um dia ela falar, eu não quero Jesus, eu vou lutar pelo casamento. Vou tentar manter casado, mesmo ela não querendo Jesus. Mas se chegar ao ponto de decidir, Deus ou a minha esposa, eu fico com Deus. Todos nós temos que ter isso em mente. A nossa família é o nosso maior patrimônio. Mas infelizmente eu já vi pessoas deixarem Deus por causa do cônjuge. Eu já vi pessoas deixarem Deus, deixarem os filhos, deixarem Deus por causa dos filhos. Pastor, meus filhos não querem Deus, meus filhos estão desviados, então eu não posso servir na igreja, eu vou ter que investir mais tempo com eles. Você pode investir tempo com eles sem abandonar o evangelho. Você pode cuidar da sua família. E olha, não existe maneira melhor de você cuidar da sua família, investindo tempo no reino de Deus. Porque quanto mais você se dedica ao reino, o dono do reino cuida de você. O dono do reino sabe de coisas que você não sabe. O dono do reino conhece necessidade sua que nem chegou ao seu conhecimento ainda, e ele já preparou o suprimento. Por isso que o dono do reino diz, não se preocupa com amanhã, deixa o amanhã comigo, viva só hoje. Aleluia! Viva só hoje, cuida, invista tempo comigo, que amanhã eu já decidi por você. Aleluia, amanhã eu resolvo para você. Terceiro e penúltimo, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Tem gente que pensa tanto na família, que não cuida da saúde. Mas se você ama a saúde, se você ama a família, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Eu já vi líderes, pastores se dedicarem tanto à igreja, que esqueceram da saúde. Esqueceram da saúde. Não, preciso atender aqui, preciso fazer isso, preciso fazer. Não corre. Não tem uma prática esportiva. Não vai ao médico. Não faz um regime. Entendeu? Então preste atenção. Cuide da sua saúde, meu irmão. Isso é precioso. Deus tem coisas maravilhosas para fazer em você e através de você. Você precisa estar bem. Você precisa estar saudável. Faça uma bateria de exames todos os anos. Conversava com o irmão essa semana, ele disse, pastor, eu faço academia. E assim, ele já é um senhor de quase 60 anos de idade.
E ele disse assim: os donos da academia me admiravam tanto o meu jeito de malhar, o meu comprometimento, que fizeram até um vídeo meu malhando na academia. Assim, eu me sentindo bem, muito bem, mais saudável de verdade. E eu tenho um hábito de todo ano fazer uma bateria de exames, ele disse. E o meu cardiologista pediu um exame disso, daquilo e tal, e eu fiz normal, feliz, continuando malhando e tal. Não é que eu estava no estacionamento do mercado, entrei no meu carro, tocou o telefone, e era o médico e disse: seu fulano, eu abri aqui os seus exames, vem para cá urgente, não pega peso, não vá para a academia, não faça esforço nenhum, porque o senhor pode infartar a qualquer momento. É sério que seu problema. Ele disse: como assim, doutor? Não estou sentindo nada. Ele disse: vem para cá, eu te explico aqui. E aí o médico deu o diagnóstico: sua veia está assim, assim, assado, você tem esse problema. Eu disse: doutor, mas eu não sinto nada. Ele falou: mas você tem. Abriram o coração dele. Era para colocar uma, sei lá, ponte de safra. Era um negócio lá. Era para colocar só um. Tiveram que colocar 2 quando abriram. Ou seja, era mais grave do que apresentou nos exames. O cara que malhava. O cara que tem uma alimentação regrada. Saudável. Cuide da sua família, cuide da sua saúde. Pastor, eu amo tanto Coca-Cola, ame mais a sua vida. Achei engraçado, domingo passado, depois do culto, não sei se o irmão está aqui, mas se tiver, fique tranquilo, não vou revelar, não vou expor você não. Convidaram eu e minha família para comer um lanche. E aí chegou a Coca. Quando eu cheguei lá, já tinha a Coca-Cola de 2 litros na mesa. Falei: caramba. E aí quando ele virou a Coca-Cola, ele disse: isso aqui é um veneno. Mas sabe aquele veneno que ele derrama feliz no copo assim, ó? Aí a minha esposa não aguentou e disse: mas é veneno, o irmão vai tomar? Aí ele não teve nem tempo de responder, já virou. Mas você está rindo? Você deve fazer isso também. Você só não chamou a Coca de veneno ainda. Cuida da sua saúde. Vai diminuindo o açúcar. Vai. Você consegue. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Você consegue. Você sabe que hoje eu tomo café, o suco sem açúcar, e eu não sinto falta do açúcar. O contrário. Quando eu tomo um pouco de café na casa de alguém, ou até aqui na igreja, com açúcar, quando eu tomo um suco de caixinha, é como se fosse um mel. Aquilo chega, dá enjoo de tanto açúcar. Faz isso. Pelo seu bem, pela sua família. Corta a gordura. Come a picanha, mas deixa a gordura de lado. Come o frango, mas tira a pele. Faz isso. Elimina a margarina. Vai cortando aos pouquinhos. Vai eliminando a farinha branca. Vai, você consegue. Come mais verde, mais salada. Se precisar, você até pode. Troca o arroz branco pelo integral. Pastor, mas é tão ruim, é um cheiro forte. Você acostuma. Você consegue. Faz isso. Cuida da sua saúde. Pastor, eu quero até fazer uma academia, mas eu estou sem grana. Vai correr. Pega uma bicicleta. Mas a minha não tem marcha. Melhor ainda, você vai fazer mais esforço. Hã? Tem academia livre nas praças. Vai. Cuida. Começa fazendo a caminhada. Vai. Você depois dá uns trotezinhos. Depois corre meio quilômetro. Depois completa 1 quilômetro. Vai um pouquinho. Você consegue. Para de tomar líquido durante as refeições. É isso que te deixa barrigudo. É verdade. Tem que ser 1 hora antes e 1 hora depois. Não adianta reclamar da barriga, é você que faz ela. Tem alguns até que brincam, né? Pastor, custou caro para perder isso aqui. A gente ri, é engraçado. Mas é sério. Quem está me entendendo diz amém.
Cuida da sua saúde. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Jeremias 17,14 diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu é aquele a quem eu louvo. Se você está enfermo, peça cura a Deus. Ele é o Deus da cura. Não aceite a enfermidade. Não diga a minha diabetes. Não diga o meu câncer. Não diga a minha enxaqueca. Nunca diga: eu vou tomar esse remédio para o resto da minha vida. O médico falou, pastor. Não. Você não é um doente buscando a cura. Você é um curado tomando posse da sua vitória. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, a tua saúde ela é tão importante, que a Bíblia diz lá em Isaías que Ele levou, o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E Isaías diz mais, sobre as suas pisaduras, nós já fomos, nós não seremos, nós já fomos curados, nós já fomos sarados, nós somos um povo sarado, nós somos a família de Deus, nós já fomos curados em nome de Jesus. A saúde é importante. Jesus morreu e ressuscitou não só para nos dar salvação. E às vezes a gente cuida muito da vida espiritual e esquece da saúde física. Mas ela é tão importante que o Senhor Jesus nos trouxe vida espiritual e também levou sobre si as nossas enfermidades físicas. Olha o que os leprosos disseram um dia para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar. Jesus disse o quê? Se eu quiser? A Bíblia diz que ele levantou a mão e eles foram curados na hora. Então preste atenção. O céu se preocupa com a sua saúde física. Deus se preocupa com a sua saúde física. Deus quer cuidar de você. Agora aceita o cuidado de Deus. Evite o industrializado. Volta a fazer suco em casa. Dá trabalho, né? Pegar o maracujá, abrir o maracujá, coar o suco de maracujá, comprar o abacaxi, sai mais barato. Principalmente se você for no final da feira. Compra o abacaxi, descasca de verdade, não é brincadeira não, descasca o abacaxi. Faz o suco. Coa o suco. Ah, não tenho tempo para isso. Não, pastor. Então é verdade. O seu tempo vai ser encurtado na vida. Você não tem tempo? Faz a salada. Entendeu, gente? Faz isso, gente. Para o seu bem. Quem quer o cuidado de Deus? Quarto e último, para a gente terminar. Cuide da sua vida financeira. Cuide da sua vida financeira. Talvez você esteja enrolado financeiramente, mas você pode se desenrolar. Eu já me encontrei enrolado financeiramente. Eu já me senti envergonhado financeiramente. Mas hoje não mais, graças a Deus. Graças a Deus. Cuida da sua vida. Talvez você esteja todo enrolado. Nome no SPC, no Serasa. Cheque devolvido. Todo mundo pode passar por isso. Ninguém sabe, nasce sabendo tudo. Mas vai resolvendo uma situação, uma por uma. Comece com a dívida menor. Acerta a menor. Depois vai para um pouco maior, até chegar na maior. Daqui a pouco, nem que dure 12 meses. Nem que durante todo esse ano, ou dos próximos 2, 3 anos, você resolva a sua vida financeira. Mas você sabe que vai chegar uma hora que você vai estar aqui com a sua vida financeira. Quem está me entendendo diz amém. Cuida da sua vida financeira. Deuteronômio 8,17 diz assim: não diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade.
de produzir. Olha aqui, Deus quer que você seja rico. Deus quer que você seja rico. Agora preste atenção, o que é ser rico? É morar numa casa enorme? Irmãos, muito cara. Se você puder, glória a Deus. Se Deus te der essa condição, não perde tempo não. Vai lá e mora mesmo, curte a casa. Me convida lá para pegar uma piscina, uma sauna. Estava numa reunião de pastores em Ubatuba mês passado. O pastor Eliabe lá tem um irmão que é caseiro em uma mansão lá. Ele conversou com o caseiro, já há anos, caseiro da mesma família. E o caseiro conversou, disse, tem uns pastores que querem vir aqui em Ubatuba fazer uma reunião, um período de oração. O senhor não cede a casa não? A mulher cedeu a casa para nós. Pensa numa sauna, gente, na beira da piscina, toda de vidro a sauna. Gente, a casa parece um hotel. Falei, Eliabe, precisa levar toalha? Não, tem tudo na casa. Entrei na casa, no quarto, um quarto só para mim. Coisa linda. Aí de manhã eu falei, já vou ali, daqui a pouco eu volto para arrumar o quarto. Quando eu voltei, o quarto já estava todo arrumado. Falei, eita Deus da glória. Coisa linda, cara. Falei, Eliabe, a gente vai almoçar onde? Aonde? Espera um pouquinho. Daqui a pouco tinha muqueca de peixe, tinha não sei o que, coisa. Sofá, tinha uns 30 sofás dentro da casa. Uma mansão, 12 milhões a casa na praia. A gente estava na piscina e eles falaram assim, vamos na praia? Eu falei, não, fica aqui, quero descansar. Ele falou, vamos lá. Abriu o portão assim do lado da piscina, já era praia. Você nem vê o povo que está lá na praia. Quando abriu o portão, a multidão. Eu falei, caramba, nem parece que a gente está na praia, velho. Se você pode comprar a casa de 2 milhões, não é pecado não, é? Quem está me entendendo diz amém. Mas rico de verdade é você viver tranquilo. É você dormir em paz. É você ter todas as suas contas pagas. Acima de tudo, entendeu? É você ter uma vida tranquila, pois dele terminar o ano sossegado, toda a sua vida. Começar o ano feliz, programar suas férias. Por mais simples que seja, mas programe as suas férias. Entendeu? É ter sua casa, por mais simples que seja, mas você está tranquilo, dorme tranquilo, não tem medo da Polícia Federal chegar às 5 horas da manhã na sua casa para te levar. Isso é riqueza, ter amigos, ter irmãos, ter igreja, ter pastor. Mas você sabe que tem gente que tem tanto dinheiro, que só tem o dinheiro. Não tem um convite para a igreja, porque acha que a igreja quer o dinheiro dele. Não tem amigos, porque acha que os amigos quer o dinheiro deles. Vivem sozinhos. Então preste atenção, riqueza de verdade não tem nada a ver com dinheiro. Mas nesse mundo nós entendemos assim, o mundo prega isso. Mas a Bíblia diz que é Deus que nos dá a capacidade, a inteligência, a sabedoria, a saúde, a energia, a graça para conquistar riquezas. Quem está me entendendo diz amém. Então, Deus quer que você resolva a sua vida financeira. Como você pode começar a sua vida financeira? Primeira coisa, sendo fiel a Deus. Você não vai resolver a sua vida financeira arrumando mais um emprego. Não vai. Não vai. Você não vai arrumar sua vida financeira retendo aquilo que é de Deus. Porque como que você vai resolver a sua vida financeira roubando? Você vai complicar mais ainda. Então, irmãos, primeiro seja fiel a Deus. Coloca todas as suas dívidas no papel. Você precisa saber para quem você deve. Entendeu? Não comprometa mais que 70% do que você ganha. Não comprometa. Eu já cometi esse erro várias vezes. Eu acho que é isso, 70%, se eu não me engano. Tem alguém aí que entende? É isso aí? 70% ou é um pouco menos? Não pode comprometer? É menos? Faz assim, ou assim. Quanto que é? 50% não pode comprometer. 50%. No máximo 50%. Você tem que deixar os outros 50% de garantia. Eu já fiz esse erro na minha vida pessoal.
Eu já cometi esse erro na igreja, no início. Tudo que entrava eu aplicava, comprava, pagava. Aí acontecia um imprevisto. Tinha que ficar recorrendo a irmãos, amigos, pegando dinheiro a juros. Você está entendendo? Então, resolva a sua vida financeira. Provérbios 4, 23. Mais uma vez, eu já li ontem. Acima de tudo, guarde o seu, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o seu coração, velho. Guarda o seu coração. Antes de nós praticarmos um pecado, primeiro ele passa pelo coração. Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com quem você conversa. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente deixa pessoas que foram usadas por Deus para nos abençoar. Só que a pessoa cai e a gente deixa ela puxar a gente para baixo. A gente permite que ela comece a fazer a gente duvidar das coisas de Deus. A gente permite que elas nos puxe para o abismo. Às vezes numa conversa, numa brincadeira, em um comentário. É difícil, dói o coração, dói, aperta o coração, aperta, mas irmãos, entre Deus e amigos, entre Deus e relacionamentos humanos, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende do seu coração. Então cuidado com o que você ouve, o que você fala, com quem você anda. Cuidado com os seus sentimentos. Olha aqui, tem muita gente sendo devoradas e destruídas pelos seus próprios sentimentos. Pastor, eu estou sentindo paz. Irmãos, se você está sendo, preste atenção, você está sendo confrontado aqui, você está sendo apertado aqui, estão apertando o parafuso, aí daqui a pouco você pula do barco e não tem mais ninguém pulando, apertando o parafuso. Você vai se sentir bem ou mal? Lógico que bem. Se não aperta o parafuso, não gera dor. Ué, se você não precisa pedir perdão, parece que está tudo bem. Se você não vê mais as pessoas que você acha que é um problema, você diz que a sua vida está em paz, mas o problema está lá. Concorda comigo? Você está numa empresa que estão pegando no seu pé, mas te pagam bem. Honram os seus compromissos. Tem os seus benefícios. Mas é reunião todo dia, é meta todo mês, é exigência, é relatório, e não sei o quê, e papapá. E você diz, meu Deus, eu estou por aqui com essa empresa. Aí você diz, me manda embora. Aí no dia seguinte você está desempregado. Qual que é a sensação que você tem? Agora eu vivo de verdade. Mas espera o dia do pagamento. Espera vencer as contas. Foi legal aquele teu sentimento? No dia que você... primeiro dia que você ficou desempregado? Foi? Foi, lógico que foi. Não tem mais o chefe pegando no pé. Não tem mais o patrão pedindo meta, dando meta. Não tem mais ninguém pedindo relatório. Você diz, isso que é vida? É vida. Mas espera, vai chegar as contas. Você que não arruma outro emprego logo não. E quando você arrumar, você acha que vão aliviar? Patrão, é tudo igual. E empregado também, são todos iguais. É igual pastor. São todos iguais. Tudo farinha do mesmo saco. Só que ovelha também, são todos iguais. Tudo farinha do mesmo saco. Só muda o endereço. Você está entendendo? Então preste atenção. O que a gente tem que buscar? É crescer, é mudar. É guardar o nosso coração. Não, fulano fez isso aqui, eu não vou fazer. Isso aqui está errado, não condiz com a palavra de Deus. Eu não vou fazer. Esse foi ingrato, eu não vou ser. E há quem diga que não espere, nós não devemos esperar gratidão de ninguém, mas seja grato sempre.